Eu gostaria de falar para vocês, em relação à natação, alguns pontos que são muito importantes no desenrolar do treinamento, pontos que são essenciais que vocês tenham entendimento do porquê a gente pede e como executar cada tipo de exercício. Alguns exercícios de técnicas a gente cobra muito. O primeiro deles seria nadar com a mão fechada, né? Você vai esconder a palma da mão, deixar a mão fechada como se fosse dar um soco. E o intuito é que você tenha uma percepção melhorada, aguçada de como puxar, como se colocar dentro d'água e como usar todo o braço para se apoiar e fazer a propulsão para frente. Então, quando a gente nada com a mão fechada, eu quero não só pensar em pegar a água com a mão, mas eu quero pegar a água com todo o meu braço, braço e antebraço, em que eu consiga me apoiar e fazer a propulsão, jogar meu corpo para frente. O exercício de palmateio é um exercício excelente para desenvolver a sensibilidade na água, para desenvolver a sensibilidade do apoio dentro da água. Embora seja um pouquinho difícil para alguns, mas nada mais nada menos do que você, em primeiro lugar, manter as palmas da mão voltadas para baixo e para trás, quando você estiver dentro d'água, sempre para baixo e para trás, e vai fazer um movimento de 8 com uma certa velocidade, sentindo esse apoio, e esse movimento de 8 de forma razoavelmente rápida vai criar uma sustentação que você vai fazer a propulsão e o teu corpo vai para frente. Exercícios de respiração. Normalmente você vai enxergar nos treinos de natação uma siglazinha R3 ou R5, às vezes até um R7 ou até acima disso, mas normalmente a gente vê o R3 e o R5, que é respiração 3 tempos ou respiração 5 tempos. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu espero de vocês fazerem uma respiração para um lado, 3 braçadas e respirar para o outro lado. Ou seja, respirei, 1, 2, 3, respirei. Os 5 tempos, que seria o R5, é a mesma coisa com 2 tempos a mais. Então, respiro para um lado, 1, 2, 3, 4, 5 braçadas, na 5ª braçada eu respiro. Quando você tem um número ímpar, quer dizer que sempre você vai respirar uma vez para um lado, uma vez para o outro. Eu posso também pedir um R6, quer dizer, um número par, eu sempre vou respirar para o mesmo lado. Para que a gente usa muito R3, R5 ou qualquer R alto? Qualquer R alto, a gente pode estar querendo um exercício de bloqueio de respiração, você aprender a dominar a tua respiração. Na hora da inspiração, você faz com um tempo só. Quando você volta o rosto para a água, tem muita gente que solta o ar com muita velocidade, de uma vez só, acaba com todo o ar antes de acabar o ciclo de braçada e sente aquela sensação ruim, o que a gente não quer que isso aconteça. E o correto, a forma mais certa de você ficar mais tempo sem aquela sensação ruim, é depois que você inspira, você faz a expiração um pouco mais prolongada. Então, quando a gente pede um R6, R8, o intuito é que você desenvolva uma habilidade de dominar aquela sensação ruim e dominar a inspiração e principalmente a expiração. Um ponto muito importante e que a gente vê no dia a dia, que pode mudar totalmente a sua velocidade de nado, é entender como funciona a velocidade do braço na fase submersa do nado. A gente tem que pensar a braçada em 3 fases. A fase de entrada com a mão na água, a segunda fase, que é a fase de apoio, é onde você vai levar o braço até o ponto, preparando para a última fase, que é esse ponto aqui, ó. A gente vai estar com a mão mais ou menos embaixo do ombro, né? Se eu estivesse dentro d'água seria essa posição, e a partir daqui que vai começar a terceira fase, que é a fase propulsiva principal, e a partir daqui é onde eu vou colocar muita força e velocidade. Então eu tenho entrada,
apoio mais lento, sem usar muita força. Nessa segunda fase se assemelha um pouco com o feeling de fazer um palmateio, né? Eu sinto a água, eu pressiono a água, eu sustento o meu corpo e coloco ele levemente para frente, mas a partir daqui, ó, no final da segunda fase e o começo da terceira, é a partir daqui que eu vou colocar força, tentar pegar a água com a mão, o antebraço e o braço e finalizar a braçada com velocidade, ou seja, entrada, lento e rápido. O que acontece muito é, ao contrário, a gente com aquela ânsia de nadar forte, a gente faz a entrada, coloca muita força na segunda fase e a hora de realmente colocar força com velocidade, a gente já está totalmente sem força. Se você tem apenas esse pensamento de entender a velocidade do braço, já muda radicalmente para algumas pessoas, é instantânea a mudança de velocidade. Entrei, apoiei e força. Lento, forte.